esta é a nossa oração. Este é o nosso clamor, essa é a nossa necessidade. Nós entendemos que precisamos deste novo coração dado pelo Senhor. Entendemos que precisamos de uma mente cheia do Espírito, mente de Cristo. Entendemos que pelo nosso pensar, pelo nosso agir, Senhor, nós nada podemos fazer, mas pelo Teu poder em nós, mas pelo Teu fogo em nós, pelo coração transformado, sim, então poderemos dizer, tudo podemos naquele que nos fortalece. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa confissão, a nossa oração. Receba, Senhor, as nossas ansiedades. Receba tudo em Tuas mãos e transforma-nos à semelhança de Cristo Jesus. Assim oramos. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor uma vez mais. Aleluia. Paz e bom dia a todos, meus irmãos. Eu declaro nesse momento aberta a nossa Assembleia Extraordinária para a eleição de 1/3 da diretoria e comissões estatutárias. Podem permanecer em pé. Mandato 2019, mandato até 2021, pois já temos o quórum necessário. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 5 ao verso 9. Evangelho de João 6, verso 5, o verso 9 diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor, e também com as nossas crianças nesta hora. Que o Teu Espírito possa visitar cada professor e professora que proclama boas notícias às crianças e que as crianças sejam tocadas pelo Teu poder e amor e que essa semente possa frutificar, Senhor. E que vejamos os nossos filhos e filhas como servos e discípulos do Senhor. Agora, Senhor, eu Te peço, dá-nos também a atenção devida, dá-nos a proatividade necessária, dá-nos o engajamento de mente, que o Teu Espírito sopre e fale aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, pois assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Jesus estava nas redondezas do mar da Galileia durante o seu ministério. A sua casa era em Cafarnaum, cidade hoje ali principal, se chama Tiberíades, e Jesus estava lá e uma grande multidão o seguia. Por que essa multidão o seguia neste momento histórico? Porque eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo o testemunho dos doentes que não são mais doentes, que foram curados pelo Senhor. E isso vai passando de boca a boca, e aonde há alguém fazendo um milagre, onde haja algum benefício para o ser humano, nós todos sabemos que isso toma e ganha uma força tremenda, e todos querem um pouco deste benefício, deste milagre. E aqui os benefícios não eram poucos. Imaginar que tenha um cego que agora começou a ver, um paralítico que começou a andar, alguém opresso por demônios, livres desses processos. Poxa, tudo isso deve ter gerado muitas e muitas notícias lá no norte de Israel, naquele cenário lindo.
Então Jesus, observando essa multidão, ele sobe ao monte, ele se assenta ao chão com os seus discípulos, e eles estavam próximo da Páscoa. Nós estamos vivendo a Quaresma, essa aqui é uma série de Quaresma, que significa esses 40 dias que antecedem a Páscoa, e nós celebraremos a morte e ressurreição de Cristo. Mas quando você ler na Bíblia que eles estavam celebrando a Páscoa, eles não estavam celebrando a Páscoa que nós celebraremos. Eles estavam celebrando o fim da escravidão do povo de Israel no Egito. Eles estavam celebrando que eles eram escravos e agora eram livres. Eles estavam lendo e relendo uma vez mais a narrativa da lei, de como aconteceu o êxodo, as pragas, o livramento, o poder de Deus, a saída. Então, todas as vezes que você ler Páscoa no Evangelho, é a isso que se refere. Por que que o evangelista aqui coloca, estava próximo à Páscoa? Porque então, nesse momento, a cidade ficava mais cheia, mais peregrinos cruzando do norte para o sul, indo a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, quando junta a Páscoa, a peregrinação, o caminho, a viagem e alguém fazendo milagres, tudo isso reverbera ali na comunidade, de modo que então a população está aumentada, inflada nesse período. Jesus olha, Jesus percebe a multidão e pergunta a Filipe: onde compraremos o pão? Essa foi uma pergunta didática. Jesus sabia o que deveria fazer, mas Jesus aproveita cada momento, cada circunstância para um novo ensinamento. O bom mestre quis ensinar em todo o tempo, o bom mestre continua a nos ensinar em todo o tempo. Ele então reparte com seus discípulos problemas, lembrando os seus discípulos que discípulos são alunos, e que alunos devem aprender e ter uma mente pronta para aprender. E quando então ele faz essa pergunta, Filipe responde: Senhor, 200 denários não compraria pão suficiente para dar ao menos um pedaço para cada pessoa. Quanto era um denário? Um denário correspondia à diária de um trabalhador. Alguém que levantaria cedo, trabalharia o dia inteiro, ganharia um denário. Filipe está racionalmente aqui dizendo 200 diárias de trabalho de um trabalhador ou de trabalhadores não seria suficiente para saciar a fome deste povo, desta multidão. Filipe era de Betsaida, cidade de André, cidade de Pedro. Filipe foi um discípulo que prontamente recebeu o convite do mestre, e o mestre simplesmente disse para ele: siga-me, e ele o seguiu. Mais que isso, Filipe não só foi um homem de uma reação rápida, mas ele, logo ao ouvir o chamado do mestre, ele vai atrás de outro para dizer: encontramos. A Bíblia nos diz que ele vai atrás de Natanael e disse: olha, nós achamos, finalmente, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Nós achamos, Natanael, aquele o qual as profecias falavam sobre ele. É Jesus de Nazaré, é o filho de José. O que isso nos ensina? Ele não só segue, como ele tem uma habilidade para compartilhar de maneira rápida e eficaz. Segundo, isso também nos ensina que ele conhecia as profecias, ele cita Moisés e profetas, ele cita lei e livros proféticos. Ele está dizendo: eu tenho um racional e uma razão, e essa razão me fez e me faz esperar pela vinda do Messias, e finalmente agora ele chegou. Ele então não seguiu o Rabi Jesus porque achou interessante ali os ensinos, a proposta. Ele seguiu porque ele já tinha uma ideia formada da sua leitura da lei e dos profetas. Então, um ser que é guiado pela razão, pelo racional, diante da razão vista, experimentada, absorvida, é alguém que está pronto para reagir.
É alguém que está pronto para dizer: é isso que eu esperava, é isso que eu encontrei, é isso que eu quero, e quem estiver ao meu lado que venha junto comigo. E por isso que Natanael foi parte deste processo. Mas ele é também alguém que prefere não persuadir com tantas palavras, principalmente quando não tem todas as palavras para persuadir alguém. Ele está pronto para comunicar, mas quando Natanael começa a fazer perguntas para ele, ele fala: eu não vou ficar mais respondendo os porquês. Ele simplesmente diz: venha e veja. Ele entende que tem algo a mais acontecendo ali, ele entende então que não precisa usar palavras de persuasão, ele convida o seu amigo para experiência. Concluindo, Filipe, um pescador de Betsaida, de pronta ação, uma prontidão para compartilhar o que acabou de receber, alguém que é guiado pela razão, alguém que não usa da persuasão, mas oferece a experiência, venha e veja, é este que responde com matemática para Jesus: 200 denários não compraria pão suficiente. O outro discípulo envolvido nessa história se chamava André. André era irmão de Simão Pedro, também pescador, também da mesma região. Eu diria que André deveria ser o quarto na ordem dos relacionamentos íntimos de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Num outro momento do ministério de Jesus, o Senhor estava saindo do templo, daquele lugar maravilhoso e formoso, de acordo com toda a expansão que Herodes o Grande fez para aquela construção, e disseram: olha, mestre, repare que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Respondeu Jesus com uma pergunta. Olha, discípulos, aqui não ficará pedra sobre pedra, elas serão todas derrubadas. Elas serão derrubadas, elas não permanecerão, essa beleza não vai resistir muito tempo. O evangelista continua dizendo o seguinte: olha, então eles se assentam no Monte das Oliveiras, mostrando que Jesus adorava fazer isso, ele se juntava e se assentava para ensinar, e aí vem o porquê eu contei tudo isso. Porque ali é mencionado que Jesus está sentado com Pedro, Tiago, João e André. E perguntaram em particular Pedro, Tiago, João e André: dize-nos quando vão acontecer essas coisas, Senhor, qual é o sinal que está para acontecer? E aí Jesus começa nessa narrativa explicar sobre o que ele chamou de início do fim. Essa descrição, Pedro, Tiago, João e André, ela difere de todas as outras demais. Porque todas as outras vão manter o círculo dos três. Vão manter Pedro, Tiago e João, como aconteceu na cura da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João, você vai ver lá, recebendo o convite para quando Jesus viveu aquele momento da transfiguração. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João e sobe ao monte para orar, e lá acontece tudo o que aconteceu. No Getsêmani, quando Jesus vai sofrer o seu momento em angústia final, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começa a ter o pavor e viver aquela última experiência. De modo que a adição do nome André dá-me a impressão que ele é o quarto dentro desse círculo íntimo. Devido à proatividade que ele demonstra, devido ao fato dele ser também irmão de Pedro, e este sim, com a carteirinha do grupo íntimo de Jesus. Eu acredito que André, possivelmente, era o quarto nessa ordem de relacionamento. De volta à cena, Jesus então pergunta como a gente compraria o alimento. A multidão é grande, a razão de Filipe foi manifestada, a ausência do dinheiro também. E diante da pergunta do mestre, diante da resposta de Filipe, entra então André com uma atitude, e a atitude dele é o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Eu te pergunto, como ele já sabia que tinha alguém com pão e com peixe na mão? Ele sabia que tinha alguém com pão e peixe na mão porque ele averiguou.
Porque ele não tinha uma bola de cristal para dizer aqui, o irmão Luiz tem que... Não, eu não sei, eu não conversei com ele. Eu teria que ter conversado com ele para dizer, você tem alguma coisa? Ele tem, eu tenho alguma coisa. Então ele demonstra uma atitude, André tem uma atitude diferente, ele traz a informação, ele traz um começo, esse começo não é ideal, esse começo não é suficiente, ele tem razão, ele tem racionalidade, ele não é um tolo, ele mesmo traz o fruto da sua ação, mas ele mesmo joga a pergunta no ar, isso aqui não é suficiente. O lanche daquele menino, de um jovem rapaz, e o original nos dá essa possibilidade de entendê-lo como um menino ou um jovem rapaz, que preparou, como ouvíamos na escola dominical, uma certa mãe preparou para o seu filho os 5 pães e os seus peixes, mal sabia ela o quanto iria render aquela lancheira. Mas diante dessa atitude, não simplesmente da formulação da razão, Jesus pega e já está satisfeito e dá o próximo comando, mandem o povo sentar. Havia muita gente naquele lugar, eles todos se assentam. E aí vem mais adição matemática. E a adição matemática é 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine a quantidade de gente que não estava lá. Mas por causa de uma atitude e não da razão que determina o que posso, o que tenho e o que devo, ele dá graças. Para ele já está tudo resolvido. Ele dá graças, ele diz obrigado, Senhor Deus, pelo pão. Obrigado pelo que eu tenho nas mãos. E nessa hora, os outros evangelistas nos adicionam um novo ponto muito importante. Como Lucas escreveu, olha, ele pega os 5 pães, ele pega os 2 peixes, ele olha para os céus, ele dá graças a Deus e em seguida entrega a bomba na mão dos discípulos. Ele entrega os 5 pães e 2 peixes para que os discípulos servissem o povo. Pastor, como isso aconteceu? Peça o replay no céu. Porque é isso que eu irei fazer. Mas a narrativa não nos fala que os pães e os peixes se multiplicaram em suas mãos. E começaram, quando todo mundo fechou o olho para orar, quando abriram, já tinha pão e peixe para 5.000. Não, disse que ele agradeceu e entregou. E nessa entrega era como se brotou. Eu dou um e estou com um na mão, eu dou outro e estou com o outro na mão. Dá a impressão que foi alguma coisa desta forma. Mas não precisa acreditar na minha sugestão. Peça o replay, que vai ser mais seguro. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. De novo, eu te pergunto, se a razão então da narrativa nos mostra que Jesus pega 5 pães e 2 peixes e dá na mão deles, o que seria um pensamento racional nessa hora? O que ele deveria fazer? Você está brincando comigo. Você percebe então que aqui é uma briga entre razão e atitude, razão e atitude. E claro que quando digo razão e atitude, todas debaixo do ponto maior, que é a fé. Eles então começam o processo com atitude e não com razão, porque se fosse na razão ficariam na teoria e nada fariam. E essa atitude deixa e estabelece que o milagre aconteça. E mais que isso, Jesus ainda dá uma ferroada bonita, quando o texto diz, olha, que nada seja desperdiçado. Para a mente racional que não teria o suficiente, vem o mestre dizendo que nada seja desperdiçado, ajuntem os pedaços que sobraram. E a conclusão se resumirá em 12 cestos cheios com um pedaço dos benditos 5 pães e 2 peixes. Um cesto para cada discípulo carregar e ficar com aquilo na cabeça. E para responder com a vida, nós somos chamados para andar pela razão ou pela atitude de fé. Depois desse sinal, o povo então fica bem chocado com o que vê, e uma vez mais se levanta a voz, ele é um profeta, ele é o profeta que deveria vir ao mundo.
Jesus começa a perceber que tem um outro movimento acontecendo, agora eles querem proclamar a ele a força. Eles querem usar a razão deles. A razão deles é: um homem que faz um milagre desse é um homem que vai nos livrar da ocupação romana. É um homem que nós precisamos, esse é o profeta. Então, vamos, salve o rei! Se ouvia na multidão. E Jesus percebe, sai sozinho de cena, porque não era ainda a hora para que isso acontecesse. E nem quando foi a hora, que veremos em breve aqui no nosso domingo de Ramos, Jesus, de maneira humilde, provoca uma outra reação, e não uma reação de que venha o rei com a sua espada e partamos para a guerra. Filipe e André eram próximos. Num outro relato do Evangelho de João, nós vemos uma cena: alguns gregos tinham subido a Jerusalém para adorar naquele dia que ficou conhecido posteriormente como o Domingo de Ramos. Alguns gregos aqui significa então que haviam gregos que não eram judeus, que temiam ao Senhor e que participavam das festas, que temiam a Deus e que andavam com Deus. Esses gregos tomaram uma decisão, e eles chegam perto então dos discípulos de Jesus e vão diretamente para uma pessoa, que era Filipe. E eles vão até Filipe e diz: Filipe, não dá para você armar aí um encontro? Nós queríamos ver Jesus. Filipe, você não pode arrumar uma agenda com o Senhor Jesus? Por que um grupo iria a um discípulo específico? E por que o discípulo específico, chamado Filipe, não foi direto a Jesus? Ou não foi direto aos três, Pedro, Tiago e João? Sabe para onde ele foi? Adivinha? Para André. Ele foi para André e falou para André qual foi o pedido, e a Bíblia diz que André e Filipe disseram para Jesus aquele pedido, daquele momento que os gregos queriam conhecê-lo. Então, mais uma informação você aprende. Eles desenvolveram uma parceria, eles desenvolveram uma ação conjunta. Portanto, na minha sugestão, que se André é o número 4, para mim Filipe talvez seja o número 5. No cenáculo, lá na última ceia, uma vez mais, Jesus está ali confrontando os seus discípulos com os últimos ensinos, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. E Jesus, no seu último momento, na sua última ceia, quem se levanta com perguntas da racionalidade? Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. Não adiantou nada, foram 3 anos. Você imagina Jesus para encontrar-se com a cruz. Ele volta para a pergunta da cartilha da lição 1. Mostra-nos o Pai. E o Pai nos basta, Senhor Jesus. Que pergunta, que razão. E Jesus responde: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conheceram, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como que você me pergunta, a essa altura do campeonato, mostra-nos o Pai? Filipe estava perto do mestre, testemunhou, aprendeu, mas não entendia o sobrenatural da revelação, porque a sua razão não conseguia digerir todos os eventos de uma maneira cartesiana, de uma maneira onde tudo se completa absolutamente. Então ele está no último momento com Jesus e está ainda fazendo perguntas, tentando estabelecer o alicerce da sua racionalidade. A sua mente então estava num conflito com o que ele estava vendo, sentindo e havia visto. Portanto, a razão, meus irmãos, pode sim bloquear a fé.
Nem tudo da espiritualidade dá para nós entendermos 100% com as análises da razão. Nem tudo da espiritualidade dá para nós aceitarmos por termos concebido a fórmula pela qual Deus utilizou-se para manifestar matematicamente aquilo que Ele está fazendo. O pastor Eliseu aqui orou pelo irmão Exaledo. Essa semana eu fui visitá-lo uma vez mais. E eu pergunto para você que é racional, dê-me a razão. Porque um homem com 91 anos de idade, depois de ter passado a sua vida inteira nessa igreja, provavelmente uns 70 só aqui, porque a igreja de 76, ele chegou no início com o pastor Enéas Tonini. Estava lá e eu e o irmão Vladimir vimos essa cena, respirando com aparelhos, esperando literalmente a morte. E a preocupação da família é que ele não sofra, que ele não tenha dor. Me dê a razão, você que gosta de entender tudo e que sabe tudo. Não há. Não há. E por que não há? Porque não dá para fazer essa matemática. Porque não nos foi revelado, porque Deus quer levá-lo num processo lento de morte, de inconsciência, de alguém ali esperando que algo aconteça, de aparelho sendo desligado devagar. Por que isso acontece? Nós não sabemos. E tolo é quem vinha com essas palavrinhas, fórmulas mágicas, tentando interpretar causa e efeito, acontecendo isso por causa daquilo outro. Não tem como. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. É o que escreveu Moisés no seu Deuteronômio 29:29. Pegue esse versículo e escreve, divulgue, publique, faça camisa com ele. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então aquilo que eu não entendo diante do encoberto, eu devo crer, e eu devo crer e crer somente, pois viver pela fé é viver naquilo que me foi revelado e naquilo que também me foi encoberto. Porque crer no que entendi é uma delícia. Crer no que não aceito é um inferno. Filipe não conseguiu teorizar tudo, talvez como a sua mente desejasse. Por isso ele não entende nem no último, no epílogo, a ligação plena de Jesus e o Pai. Por isso, quando ele vê um grande número de pessoas, não há saída. Porque quem é 100% racional, mesmo vindo na igreja dominicalmente, deixa de crer no sobrenatural que Deus pode fazer. André, com os pés no chão, entendendo a situação, ele tem uma atitude. E a atitude faz a ligação necessária, se torna nos elementos necessários para que o milagre se materializasse. Isso me faz pensar, meus irmãos, que eu sou chamado e você é chamado para viver pela fé, e nessa fé manifestar atitudes e não desculpas da razão. Isso me faz pensar que nós somos chamados para apresentar os nossos pães e peixes e colocar na mão do multiplicador. E deixe ele fazer. Pois já fiz a minha parte, fui atrás, perguntei, é você, Luiz, que tem o pão e peixe? Você disse que sim, então eu fiz a minha parte. Ele pode tudo fazer, Ele pode expandir todas as coisas. Atitude e fé é a nossa parte. Pois o multiplicador do pão nosso de cada dia, o multiplicador da vida, da saúde, o multiplicador também dos dias que nos levam à morte, o multiplicador que adiciona e subtrai conforme o que Ele quer revelar e o que Ele quer esconder. O multiplicador que nos coloca à prova, como colocou Filipe. Ele fará a sua parte. E quando Ele faz, quando Ele revela, tudo entra no lugar. Aprendemos com ele que devemos orar dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade e me ajude a engoli-la quando eu não entender.
mas tenhamos fé e atitude para olhar ao redor e tentar achar um pouquinho do início da resposta, mesmo que for bem pequena, como 5 pães e alguns peixes. Que Deus nos dê fé para pegar os pequenos indícios que podem se transformar em 12 cestos, para aqueles que ainda tinham dúvidas. Oh Senhor, 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 cante comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Senhor, ajude-nos a ter uma atitude que seja maior do que a nossa razão e que a nossa atitude seja baseada no convite que o Senhor nos deu de que o justo viveria e viverá pela fé e pela fé somente. Senhor, não permita que a nossa razão nos bloqueie, Senhor. A razão que coloca tudo em números, em dá, ou não vai ter jeito por causa disso ou daquilo. Ajude-nos a entender que estamos diante do multiplicador. E o multiplicador não tem limites para o seu poder. Ajude-nos a fazer a nossa parte, a buscar os pães e os peixes e colocar diante de Ti, dizendo: Senhor, não consigo ver, mas aqui está algo que eu achei, algo que eu pude fazer, algo que eu produzir, e entregar nos pés do multiplicador para que Ele multiplique conforme a Sua vontade. Ao mesmo tempo, Senhor, permita-nos entender que o Senhor não nos revela tudo o que acontece. O Senhor não nos dá todos os porquês. O Senhor tem os seus caminhos, os seus planos. Mas ajuda-nos a ter uma atitude positiva de fé diante do encoberto, Senhor. Para que nenhum desânimo, para que não sejamos bloqueados pela razão, mas para que tenhamos a fé de pegar o pouco nas mãos e distribuir para a multidão, de pegar o pouco que temos e colocar no nosso coração, para que o nosso coração seja pacificado pela expansão que o Senhor pode fazer e pelo saciar da nossa fome. Faz isso, Senhor. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Para a glória dEle e para a nossa edificação. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Pai. Oh Senhor, oh Senhor. Aleluia, Senhor. Dê um abraço no seu irmão e irmã. Retribua o seu desejo de entregar o pão e o peixe, a atitude acima da nossa razão. Depois do abraço você pode